Bem, esses três exercícios, 6, 7 8, vamos dar uma incrementada neles, certo? Quais são as maneiras de você descobrir uma nova molécula, certo? Então você tem aquelas moléculas sintéticas, né, que você produziu, aquelas moléculas sintéticas, você tem aquelas moléculas naturais e você tem moléculas semissintéticas, certo? Você pode, como que você usa essas moléculas para poder fazer, descobrir novos fármacos? Então a maneira mais utilizada é o que a gente chama de triagem, certo? Então você vai fazer testes in vitro sucessivos com as suas moléculas até você descobrir o que a gente chama de hit, certo? Esse hit ele pode ser levado à produção de um protótipo e esse protótipo um dia virá um fármaco, certo? A diferença do hit e do protótipo é que o protótipo tem as suas características de potência e atividade biológica mais bem determinadas do que o hit. O hit é simplesmente uma molécula que deu certo em triagem, certo? Mas não é a única maneira de se descobrir fármacos. Você pode descobrir um fármaco por acaso, certo? Você tem um exemplo lá da penicilina, né? Onde o Fleming descobriu o fungo que produzia e depois outros pesquisadores isolaram e descobriram a estrutura e foi um processo bastante lento, mas o fungo e a sua atividade biológica e a penicilina que estava implícita no processo foi descoberto por acaso. Outra maneira de descobrir fármacos é você criar o que a gente chama de Me Too, certo? Você pega uma molécula que já existe, que funciona, e faz um análogo dela, certo? Uma pequena modificação estrutural. Esse análogo faz a mesma coisa que esse é um Me Too, né? Um exemplo aqui de Me Too aqui nas nossas aulas, a gente viu, são os alguns antifúngicos, por exemplo, o miconazol, sulconazol, oxconazol, são moléculas muito semelhantes, mas alguém descobriu uma estrutura, o outro fez alguma outra modificação, então você tem Me Toos, certo? Outra maneira de se descobrir fármacos é o que a gente chama de SOSA, certo? O que é SOSA, certo? Otimização seletiva de efeitos colaterais, efeitos adversos. Aqui está no inglês. Selective Optimization of Side Activities. Então você pega uma molécula, certo? Uma molécula, um fármaco, certo? Um fármaco qualquer, certo? E ele tem um efeito colateral. Então você vai desenvolver análogos desta molécula que tem apenas o efeito colateral, certo? Você vai desenvolver o efeito colateral. Então, um exemplo é da prometazina, que tinha diversos efeitos colaterais que levaram ao desenvolvimento de quem? Da clorpromazina e da imipramina. Certo? A clorpromazina e a imipramina. Isso aqui foi para tratar esquizofrenia e esse aqui para tratar depressão, certo? Então é a otimização seletiva de efeitos colaterais. Outra maneira de se descobrir fármacos é pelo, pelo uso novo para fármaco antigo, certo? Uso novo para fármaco antigo. Então vamos aqui nos exemplos dos slides. Então nós temos aqui que exemplos que a gente tem aqui. Ó, por exemplo, a miodarona, antes era utilizada para angina e depois foi até retirada do mercado porque essa molécula tinha uma toxicidade muito alta. E em 1974 a molécula voltou para o mercado para ser usada para tratar essa arritmia de Wolff-Parkinson-White. Certo? Talidomida, a mesma coisa. Antigamente era usada para aquele mal-estar, gestação, mas causava teratogenia, certo? Hoje ela voltou para o mercado para tratar hanseníase, certo? Então é uso novo para fármaco antigo, certo? Então essas são uma das maneiras de se descobrir fármacos. E hoje em dia, né, você tem o que a gente chama de planejamento racional, certo? Que a gente divide em design de fármacos
ou desenho de fármacos baseado na estrutura, certo? É o que a gente fez, que vocês fizeram no seminário, certo? Você pega a estrutura do seu alvo e desenvolve um fármaco computacionalmente ou por outros métodos para que ele se ligue ao no alvo, certo? De maneira racional, certo? Isso resume essas questões aqui, 6, 7 e 8, de uma maneira mais completa.